Boa noite, pessoal. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações, os vossos pensamentos, as vossas mentes em Cristo Jesus. Que o amor de Deus que transborde nos vossos pensamentos nessa noite. Estou aqui fazendo uma live, mais uma vez, uma live surpresa. Você que está aí, curta, compartilhe, comente, convide outros amigos. E eu creio que nessa noite Deus tem mais uma palavra de ânimo para você. Mais uma resposta para você. Nós temos que viver todos os dias por fé. E a fé, lá em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, diz que é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas cremos e esperamos. E nós vamos ler algumas escrituras nessa noite. E você que está aí com sua Bíblia manual, pegue. Você que não está com sua Bíblia manual, pegue o seu celular, o seu tablet, o seu notebook, o seu computador e baixe o aplicativo da Bíblia para que você venha interagir junto comigo, para que você venha aprender mais, para que você venha somar mais conhecimento. E eu quero que você fique até o final, porque toda história, para ser entendida, né, para ser compreendida, é preciso assistir toda, o começo, o meio e o fim. Vamos fazer uma oração juntos aqui a Deus nesse momento. Estamos passando, né, momentos no mundo hoje de crise, né, de caos, de guerras, de fome, peste, mas em meio a todos esses problemas, esses caos, essas tragédias, nós temos que manter firme a nossa fé na palavra de Deus. Nós temos que manter os nossos pensamentos firmes na palavra de Deus, a nossa mente firme na palavra de Deus, para que possamos atravessar com serenidade, com tranquilidade, para que possamos atravessar com equilíbrio, com paz, com a paz de Cristo, para que possamos atravessar aliviados, né? Vamos fazer uma oração? Pai dos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro em tua presença, Senhor. Deus vivo, eu entro no trono da graça, Senhor, pelo sangue da nova e eterna aliança, pelo Espírito eterno, pelo nome de Jesus Cristo. Senhor, o Senhor está no Espírito Santo, o Senhor é Espírito Santo. E o Senhor Jesus é a nossa cabeça, o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Rei. O Senhor está acima de tudo e de todos. O Senhor é o Filho de Deus, que se fez carne e habitou no meio de nós para nos dar vida, Senhor. Fica conosco, toma o primeiro lugar das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ler algumas escrituras, como eu lhe falei. Vamos começar por Tiago. É no Novo Testamento. Tem algumas pessoas ligando, por isso que eu estou assim, indo para desligar, né? Eu peço que nesse momento você só acompanhe, mas não faça chamada de vídeo, nem pelo Messenger, né? Nem pelo Zap, que você só acompanhe, né? Eu já estou vendo que tem algumas pessoas aí. Vamos ler Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 15. Sejam bem-vindos, vocês que já estão aí, você que está assistindo ao vivo,
né, aqui conosco. Tiago capítulo 4, versículo 13 ao 15, que diz assim: Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor, que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Vamos ler também Provérbios. Eu vou ler as escrituras e depois eu vou estar explicando para você. Amém? Eu vou ler e logo em seguida estou repetindo. Vou estar explicando, explanando para abrir o seu entendimento sobre os seus projetos espirituais e materiais, se darão certo, como dará certo. Provérbios capítulo 16, é no Antigo Testamento, versículo 1 ao 6, que diz assim: do homem são as preparações do coração. Você pode pegar um papel, um caderno, uma agenda e anotar essas escrituras que eu estou comentando. Provérbio capítulo 16, versículo 1 ao 6, diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até ao ímpio para o dia do mal. A abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Vamos ler também Isaías, capítulo 55, versículo. Eu anotei aqui, para eu tentar lembrar. Isaías 55, versículo 8 e 9. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vamos ler também Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Deixa eu procurar aqui. E eu vou voltar explicando para você entender. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olhe, sabe por que nós nos desanimamos, nós nos entristecemos, nós nos angustiamos com os nossos projetos, com os nossos sonhos, com os nossos planos? Sabe por que nós desfalecemos com os nossos projetos, planos, sonhos? Porque os nossos sonhos, os nossos projetos e planos, como nós lemos aí em Tiago, precisa estar na vontade do Senhor.
Porque, como lemos em Romanos, a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. E como lemos em Isaías 55, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os pensamentos do Senhor estão além dos nossos. E muitas das vezes, você que está aí, comente, curta, compartilhe, eu estou repetindo, convide mais pessoas, mais amigos, para que todos sejam mais abençoados. Muitas das vezes nós dizemos, nós queremos fazer a nossa vontade, nós idealizamos, imaginamos, projetamos tudo, e tem que projetar mesmo, tem que fazer todos os planos, sim, porque Deus é organizado e nós, como filhos de Deus, nós também temos que ser organizados. Só que muitas das vezes entristecemos, nos angustiamos, dizemos por que não deu certo. Porque o que Deus tem para mim e para você é bem maior do que o que nós temos. E o que Deus tem para mim e para você, para nós, vai acabar realizando os teus sonhos. Quando você e eu, nós cumprirmos a vontade de Deus, nós obedecermos à vontade do Senhor, nós vamos ficar felizes também. Nós vamos ficar contentes também, porque a vontade de Deus é boa, como lemos em Romanos, perfeita e é agradável. E vai superar as nossas expectativas. Os sonhos de Deus superam todas as nossas expectativas. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Os projetos de Deus são superiores aos nossos. E quando nós lutamos pelos projetos de Deus, pelos sonhos de Deus, quando nós batalhamos, trabalhamos, nos esforçamos para fazer a vontade de Deus, nós nos alegramos. Dentro de nós, dos nossos pensamentos, do nosso coração, produz alegria. Quando realizamos a vontade do Senhor, dentro do nosso interior, dos nossos pensamentos, produz bálsamo, produz refrigério, produz fé, produz os frutos do Espírito Santo, amor, bondade, tranquilidade, esperança, firmeza. E quando nós nos esforçamos para realizar os nossos projetos, os nossos planos, os nossos sonhos, não traz alegria dentro de nós, não traz paz, não traz bálsamo, não traz refrigério, não traz tranquilidade. E às vezes nós perguntamos como ter a certeza do plano de Deus. Claro, em primeiro lugar, tem que estar dentro da palavra de Deus. A resposta para os nossos projetos tem que estar dentro da palavra de Deus, que é dentro da Bíblia, das Escrituras. E como provar isso? Como nós experimentarmos, como está em Romanos, para que experimenteis a boa e perfeita vontade do Senhor. Como nós experimentamos isso? Eu vou citar um deles, porque são vários homens e mulheres da Bíblia, que eles experimentaram a vontade do Senhor, eles provaram, eles quiseram ter a certeza se Deus era com eles naquele negócio, naquele projeto. Vários, Moisés fez isso, Abraão fez isso, Pedro, apóstolo do Senhor Jesus, fez isso. Se eu for citar aqui, a noite não dá, de vários homens e mulheres que experimentaram, como está em Romanos, que é provar de Deus se Deus estava naquele projeto ou não. E um deles, eu vou falar com você, de Gideão, que está no livro de Juízes, na Escritura, em Juízes, capítulo 6, eu vou ler aqui junto com vocês. Juízes, capítulo 6, no Antigo Testamento. Juízes, capítulo 6. Eu estou folheando as escrituras aqui, versículo 36 ao 40.
Eu peço que você continue assistindo essa live, né? Para que você entenda, para que você compreenda se esse projeto espiritual e material vai dar certo ou não. Juízes capítulo 6, versículo 36 ao 40, diz assim: E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Então você que está aí, curta, compartilhe, comente, convide mais amigos, porque toda a palavra de Deus é maravilhosa. Toda a palavra de Deus é doce. Toda a palavra de Deus é de boa aceitação. E é digna de toda aceitação, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. A palavra de Deus, ela penetra a nossa alma, o nosso espírito, a nossa junta e as nossas medulas. Então, olhe que Gideão aqui, ele quis experimentar, ele quis provar de Deus. Além dele já ter a palavra de Deus, ele queria ter mais uma certeza. Você pode experimentar de Deus. Você pode provar de Deus, pedir uma prova a Deus para haver uma confirmação. Porque Deus não quer que você... Deus não dá dúvida, mas nós temos dúvida acerca de muitas situações, de muitos negócios, de muitos projetos, de muitos planos. E Deus, ele quer tirar de nós toda a dúvida. Deus quer limpar a dúvida de dentro de nós, dos nossos pensamentos, da nossa mente. Mas não quer dizer que quando Deus prova que ele quer nós praticando aquilo, exercendo aquilo, que não iremos passar por problemas, por obstáculos, não. Quando Deus mandou Abraão sair do meio da parentela, da sua terra, para uma terra que ele ia mostrar, Deus não revelou tudo para Abraão. Deus só disse para ele sair para uma terra, do meio da parentela dele, porque o pai de Abraão era artífice, o pai de Abraão era escultor de imagens, né? Adorava a outros deuses que não era o Deus de Israel, que não era o Deus criador dos céus e da terra. E Deus pediu a Abraão para sair da terra dele, do meio da parentela, para uma terra que ia mostrar. E Abraão obedeceu. Abraão não sabia para que lugar ele iria. Abraão não sabia para que terra ele ia, mas ele obedeceu a voz de Deus. E Abraão passou por vários problemas, vários obstáculos. Abraão passou até fome, mesmo sendo da vontade de Deus. Mesmo sendo da vontade de Deus, Abraão passou até fome. Mas Abraão não deixou de crer. Abraão creu contra a esperança. É que às vezes Deus fala, mostra a vontade dele para nós, provou que ele está contigo, mas porque você começou a passar por adversidades, por obstáculos, por problemas, você acha que Deus não está contigo e não é mais contigo, de jeito nenhum. Não é assim. Não quer dizer porque Deus lhe deu a palavra, lhe confirmou, que você não vai atravessar por dificuldades. Eu quero dar um exemplo aqui
de uma guerra que hoje no mundo nós estamos vivendo, né? A Ucrânia está em guerra com a Rússia, Israel está em guerra, vários países estão em guerra. Para você entender, um soldado, quando vai para a guerra, ele está preparado, certo? O soldado já está preparado. Ele foi preparado para quando acontecesse guerras, ele estivesse preparado. Então eu quero te dizer, mas ele preparado para a guerra, ele entra para morrer ou para viver, não é isso? Mesmo ele preparado, ele passa por vários obstáculos. Ele passa por N problemas na guerra, mesmo ele sendo preparado. Ou seja, Deus, primeiro, que quando Deus lhe dá, lhe mostra, lhe revela a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, ele com certeza já lhe capacitou. Com certeza ele já lhe deu conhecimento, sabedoria, como está lá em Isaías capítulo 11, os 7 Espíritos de Deus que está em Apocalipse 5, são os 7 Espíritos que está em Isaías 11, de conhecimento, de sabedoria, de temor do Senhor, que é o temor da palavra, de fortaleza. Então, quando Deus revela a vontade dele, ele com certeza já lhe capacitou, porque ele, primeiro, ele prepara a nossa mente. O soldado, nós somos também comparados a soldados, né? Claro que existem os soldados do exército, né? Da polícia civil, militar, mas nós também, como servos de Cristo, como filhos de Deus, nós somos comparados a soldados. E nós que Deus nos chamou para fazer a obra dele, nós também estamos preparados. Preparado com o quê? Com a palavra de Deus, com o conhecimento da palavra de Deus. Meditando na palavra de Deus dia e noite, como ele falou para Josué. Medita na minha lei de dia e de noite, e não te aparte dela. Não te aparte este livro, essa escritura, a Bíblia do teu coração. Nós temos que meditar todos os dias. Como nós lemos a escritura ainda há pouco, em Romanos 12, nós temos que renovar a nossa mente. O que é estar preparado? É preparado com a renovação do nosso entendimento, dos vossos pensamentos, da vossa mente. A nossa mente tem que estar renovada com a palavra de Deus. A nossa mente tem que estar enxertada a palavra de Deus. A nossa mente tem que pensar como Cristo pensa, como a palavra pensa. A palavra de Deus diz, se é que tendes a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo tem o Espírito de Cristo, que habita em nós. Nós temos que seguir as pisadas de Cristo. Então, recapitulando aqui, né? O tema foi como descobrir se o meu projeto, o seu projeto, dará certo ou não. Então, recapitulando, uma das coisas para que o seu projeto dê certo e saber se Deus está nesse projeto é se está dentro da palavra de Deus, né? Se o seu projeto estiver relacionado à prática da obra da carne, pode eliminar. Se o seu projeto está projetado com as coisas desse mundo, pode eliminar. Aqueles que quer que Deus esteja no centro do seu projeto. Aquele que deseja que o Senhor Jesus seja a cabeça sua. Aquele que deseja que o Senhor Jesus venha dirigir. Porque nem todos querem que o Senhor Jesus seja o guia. Nem todos querem que a palavra seja o guia. Então eu estou aqui falando com quem quer que a palavra seja o seu manual, a sua receita, a sua saída, a sua solução. Porque a palavra tem saída para tudo. A palavra tem solução para tudo. Então, primeiro, o seu projeto, eu estou repetindo, tem que estar dentro da palavra de Deus. E segundo, você deve provar, como Gideão provou de Deus, experimentou. São experimentos. Para saber se aquele experimento, aquela prova, ia concretizar. Para que você não tivesse dúvida. Para que você tivesse certeza. E sua mente, com certeza, recapitulando, tem que estar renovada dentro da palavra de Deus. Como? Com equilíbrio, com paz, com o reino de Deus dentro da sua mente. Jesus reinando, Jesus é o nosso rei.
E a nossa mente, nós temos, como no Pai Nosso diz, venha a nós o teu reino. O reino de Deus é o governo de Cristo na nossa mente, no nosso pensamento. Reinar é governar os nossos pensamentos. É o Senhor Jesus governando a nossa mente com paz. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é paz, gozo, alegria no Espírito Santo. E para nós realizarmos, fazermos qualquer projeto, sair do papel e dar certo, dentro de nós, o nosso pensamento e mente tem que ter equilíbrio. Nós temos que ter mansidão. Nós temos que ser simples, humildes, aquebrantados. Nós temos que ser pronto para ouvir, tardio para falar, porque todo líder tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar. Como é que você vai dirigir alguém se você é desequilibrado ou desequilibrada? Se você é um líder e vai dirigir alguém e você não tem postura de líder, você não sabe como trabalhar coletivo, né? Com várias pessoas. Você não tem o conhecimento para instruir aquelas pessoas, porque para que nós venhamos trabalhar com várias pessoas, nós temos que saber instruir naquilo, em cima daquele projeto que você está querendo desenvolver, né? Porque todo projeto primeiro se faz no papel, né? Para depois sair do papel. Se organiza tudo para depois ser executado. Para depois vir desenvolver o projeto. E para desenvolver, nós temos que ter estrutura mental. Nós temos que ter equilíbrio. Nós temos que ser manso, humilde, porque o Senhor Jesus é o grande líder, é o maior líder. E ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. E eu quero te dizer, pela palavra de Deus, que o deserto é o melhor lugar, o vale é o melhor lugar para você descobrir os projetos de Deus para a tua vida. Os desertos e o vale, você que acha que tudo acabou, você que acha que tudo encerrou, é agora o começo para você se humilhar diante de Deus. Porque quando nós estamos no deserto e no vale, nós ficamos mais aquebrantados, é ou não é? Quando nós estamos passando num vale ou num deserto, nós ficamos sensíveis, nós ficamos flexíveis, nós ficamos mais, nós damos lugar mais ao amor, nós ficamos mais obedientes. E é nesse momento que você tem que aproveitar essa oportunidade desse vale, desse deserto, para você rasgar o teu coração diante de Deus. E Deus revelar o projeto que Ele tem para contigo. Porque o projeto que Deus tem para contigo está lá em Isaías 55. Nós lemos no início aqui dessa live. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os teus pensamentos. Os projetos do Senhor são mais altos do que os teus. E nós não temos que limitar o nosso Deus, porque Ele é ilimitado. Os nossos pensamentos são limitados. Mas os pensamentos de Deus são ilimitados. Nós enxergamos pouco, Deus enxerga muito mais. Se nós lermos o Salmo 143, nós temos que saber qual é a vontade de Deus. Mais uma confirmação se os nossos projetos vão dar certo ou não. O Davi, no Salmo 143, anote aí ou acompanhe, Salmo 143, versículo 8. O salmista Davi, ele quis saber de Deus. Olha, eu estou repetindo. Salmo 143, versículo 8. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Olha o que Davi falou. Eu estou repetindo, faz-me saber o caminho que eu devo seguir. Ou seja, no Salmo 143. Então eu e você temos que saber qual é, aqui está dizendo o caminho, é o projeto de Deus para a sua vida. O caminho é o projeto. Davi quis saber qual era o caminho de Deus para ele. Como lá em Romanos 12 que nós lemos, não é? Está aqui em Romanos 12. Nós lemos, acabamos de ler no versículo 2, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus quer revelar para você, porque olha, quando está tudo bem com nós, quando estamos em alta, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque nós estamos tão alegres, tão contentes com o que estamos vivendo, com o que conquistamos, com as realizações, que nós não pensamos o que poderá acontecer amanhã. Claro que a palavra de Deus diz para não se preocupar com amanhã, mas Deus diz para não se preocupar. Ele não diz para você não pensar no amanhã, ele diz para você não se preocupar com amanhã. Mas os nossos projetos que nós fazemos hoje, com certeza vamos colher amanhã, né? E Davi quis saber o amanhã dele, porque Deus quer dar algo a nós permanente. Deus não quer dar algo a nós passageiro. Não. Deus não quer só que a gente viva só momentos. Deus quer firmeza em tudo. Tudo de Deus é firme. Tudo de Deus é permanente. Tudo de Deus é longânimo. E para isso, os nossos projetos têm que estar 100% na vontade do Senhor. No Pai Nosso diz, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então você que está aí, seja bem-vindo, né? Continue curtindo, compartilhando, comentando, convidando mais pessoas, né? Então, para que os nossos projetos, planos, né? Sonhos, permaneça e seja firme, precisa estar dentro da vontade do Senhor, que é a palavra de Deus. Porque aqui em 1 João, ó, anote aí ou acompanhe, no livro de 1 João, na escritura em 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, tá vendo? Tudo é segundo a vontade de Deus. Porque, olhe, se eu e você ficarmos fazendo as nossas vontades, os nossos sonhos, nós não vamos sair do lugar. Nós vamos ficar rodeando no mesmo lugar. Como num ditado popular, vamos estar dando murro em ponto de faca. Vamos ficar ali nos esgotando, vamos ficar ali gastando todas as nossas energias, as nossas forças, batendo cabeça no ditado popular. Por quê? Porque queremos fazer a nossa vontade. E a vontade de Deus, em Romanos 12, diz: é boa, perfeita e agradável. E Deus, Ele tem o melhor para nós, para mim, para você. Deus tem algo superior. E isso que Deus tem, esse projeto maior que Deus tem para mim e para você, vai redundar em bênçãos para você, vai acumular em bênçãos para você no final de tudo. No fritar dos ovos, você vai dizer: é bem que eu poderia estar lá, bem que eu poderia estar junto desse projeto, participando desse projeto. Por quê? Não tem um ditado popular que diz: quem ri por último ri melhor. Porque até a palavra de Deus, Deus diz que no início é amarga, mas depois é sabor de mel. Tudo no início é amargo. Mas nós tiramos lições, nós tiramos experiência. A palavra de Deus diz que a tribulação, que são os momentos difíceis de adversidades, produz experiência. E a experiência produz paciência, perseverança. E a perseverança produz esperança, expectativa. Então, olhe porque é necessário passarmos por tribulações, porque nós vamos produzir experiência. Não tem como adquirir experiência se não passarmos por tribulações. Então, você deve dar graças. Por isso que a palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Por isso que nós devemos dar graças pelas tribulações. Porque quando estamos fracos, nós vamos ficar forte, porque temos a presença de Deus, e a presença de Deus nos faz forte. A presença de Deus, mesmo
diante das tribulações, dos obstáculos, nos faz fortes. Porque o Senhor Jesus, ele venceu o mundo. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, olhe, se os seus... Aí eu vou repetir. Nós desfalecemos, desanimamos, angustiamos, entristecemos e ficamos praticamente mortos. Porque não estamos realizando a vontade do Senhor, obedecendo a vontade do Senhor. Mas quando estamos realizando, estou repetindo, a vontade do Senhor, o projeto do Senhor, dentro de nós vai ter refrigério. Dentro dos nossos pensamentos, da nossa mente, vai ter bálsamo, vai ter paz, vai ter alegria, vai ter contentamento, vai ter esperança. Porque os projetos de Deus produzem esperança. Os projetos de Deus produzem expectativa. Os projetos de Deus é luz. Os projetos de Deus nos alumia. Os projetos de Deus abrem o nosso entendimento. Os projetos de Deus nos deixam animados, encorajados, mesmo que os nossos olhos não estejam vendo nada ainda. Porque a fé é desse jeito. Vamos ler em Hebreus, pode anotar aí se você não quiser acompanhar. Hebreus capítulo 11 diz o que é a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz... Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, repetindo, a fé é o firme fundamento, o fundamento é o Senhor Jesus. Nós temos que ser firmes no Senhor Jesus, na palavra dele até o fim, das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a fé é aquilo que nós não vemos, como está aqui em Provérbios 16, dos projetos. Nós lemos no início da live, Provérbios 16, versículo 1 ao 6. Do homem são as preparações do coração, dos pensamentos, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Olha, os teus caminhos, os teus projetos podem ser limpos diante de você, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus projetos, e teus pensamentos serão estabelecidos. Está em Provérbios, capítulo 16, versículo 1 ao 6. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até ao ímpio para o dia do mal. A abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Então, olhe, eu vou falar algo para você aqui também, que está em Tiago, capítulo 1, versículo 6, para encerrarmos e orarmos. Peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, nós temos que pedir a Deus não duvidando. Está aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não duvide. Não duvide do projeto do Senhor. Não duvide da vontade do Senhor. Acredite na vontade do Senhor. Ponha fé na vontade do Senhor, porque o Senhor, ele é vivo, ele vive, ele reina para todo sempre. E os nossos projetos podem falhar. Os nossos projetos podem quebrar, mas o projeto de Deus, se nós ficarmos firmes, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Elias, como os homens e mulheres de Deus da Bíblia, vão permanecer. Se eu estou repetindo, se Deus já te mostrou a vontade dele, se ele já revelou a palavra para você, se ele já confirmou, como ele confirmou para Gideão, se você já fez prova e ele confirmou, não desista, persevere, vá até o fim. Porque Deus não tem prazer na alma que recua, na alma que desiste. Deus chamou nós para sermos valentes na palavra dele, perseverantes, confiantes, determinados. Deus chamou nós para irmos até o fim. Ele disse para Daniel, tu, porém, vai até o fim. Nós não temos que desistir dos projetos de Deus, dos planos de Deus, da vontade de Deus, porque é boa, perfeita,
a vontade do Senhor. E é como eu falei, Deus não entrega algo pronto para nós. É como a lagarta, quando está no casulo. É como o cactus. Nós primeiro somos formados dentro do casulo, para depois nós sairmos do casulo. Então Deus não entrega algo pronto. Deus revela a sua vontade e nós obedecemos. Deus revela a sua vontade, nós obedecemos e vamos desenvolver, fazer aquilo que Deus nos mandou, aquilo que Deus nos pediu. Aí sim, no final de tudo, o bolo vai estar pronto. Porque Deus nos dá a receita. E Ele não dá a receita completa, não. Quando Ele falou para Abraão, Ele não revelou toda a vontade dele para Abraão, não. Ele revelou algumas coisas. E o que Deus quer de mim e de você é a obediência. É a disposição, é a entrega, é o esforço. Porque a palavra de Deus falou para Josué e está falando com todos nós, esforça-te, tem de bom ânimo que eu te ajudo. Então Deus está dizendo para mim e para você, esforça-te, tem de bom ânimo que eu te ajudo. Ah, minha perna não aguenta, ah, o meu cotovelo não aguenta, ah, é dor demais. Porque você não está fazendo a vontade de Deus. Quando você realizar a vontade de Deus, essa dor vai passar. Quando você realizar a vontade de Deus, todos esses questionamentos vai sair, vai tudo abrir, o seu entendimento vai ser aberto, os seus olhos vão ser abertos. A dúvida vai sair, a confusão vai sair. Quando você decidir obedecer a palavra do Senhor. Porque Deus, Ele coloca diante de nós a vida e a morte. Está lá em Deuteronômio capítulo 31. A bênção e a maldição, as trevas e a luz. Ele diz escolhe. Mas Ele, quando diz escolhe, Ele está dizendo para escolher a vontade dEle. Ele só está sendo amoroso, sucinto, manso, humilde. Mas Ele quer que nós façamos a vontade dEle sim, porque Ele sabe que a vontade dEle é a melhor. Ele só está querendo que nós tenhamos o livre-arbítrio da escolha. Mas Ele sabe, se eu e você não escolher a vontade dEle, nós vamos naufragar, nós vamos ser submergidos. Se nós não fizermos a vontade dEle, nós vamos estar fazendo a vontade do inimigo. Porque não, a palavra de Deus diz, não cocheeis em dois pensamentos, não servir a dois senhores. Porque quando nós deixamos de obedecer a Deus, diretamente ou indiretamente, estamos obedecendo a vontade do inimigo. Porque o que foi que o Senhor Jesus fez? Ele obedeceu ao Pai até a morte e a morte de cruz. Já o diabo, ele não obedeceu a Deus, ele resistiu. Ele quis se levantar contra Deus. Ele quis ser a oposição a Deus. Ele quis ser inimigo de Deus. Então, só existe o bem e o mal, Deus e diabo. Nós temos que escolher entre as trevas e a luz, a maldição e a bênção, a morte e a vida. Lá em Deuteronômio 31 está escrito. E o próprio Deus ainda sugeriu e disse, escolha pois a vida, a bênção e a luz. Né? A morte é o pecado, as trevas é o pecado é o diabo. Né? E Deus mandou escolher a vida, que é a vida de arrependimento, de renúncia, é a cruz. A cruz é renunciar aos desejos da carne. A cruz é renunciar aos nossos desejos. Como o apóstolo Paulo falou, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele disse que ele deixou os sonhos dele para realizar os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Os projetos de Deus são maiores do que os nossos projetos. E no fritar dos ovos e no final de tudo, nós vamos ver que valeu a pena nós realizarmos a vontade do Senhor. Porque como em Romanos 12 diz, a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Né? Então vamos fazer uma oração, né, final, para encerrarmos. E aqui está dizendo, se não podemos aprender durante os momentos dolorosos da vida, perdemos a oportunidade de experimentar Deus, né? Experimentar a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. E também não adianta você querer a boa vontade de Deus se você anda conforme o mundo. Porque como foi explicado, a nossa mente tem que estar renovada, tem que estar com a palavra de Deus. A nossa mente precisa estar preparada com a palavra de Deus. Tem que estar dentro da vontade do Senhor, né?
Então, quem ouviu essa live desde o início entendeu toda a mensagem. E se você não assistiu toda, vai ficar gravada aí, né? Você que vai assistir durante a manhã, você que vai assistir durante a tarde, você que vai assistir durante a noite, vai ficar gravada e você vai assistir desde o início para ter uma boa compreensão, para ter um bom entendimento, porque foi escrito aí como saber se o meu projeto vai dar certo ou não. E a resposta já teve aí, durante essa live houve a resposta se o seu projeto vai dar certo ou não, né? Tanto o projeto espiritual como o projeto material. Porque se o projeto espiritual, todo projeto espiritual e material tem que estar dentro da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Se o projeto da humanidade estiver fora da vontade do Senhor, é como foi falado, é malhar em ferro frio, né? Não vai fluir. Mas se nós fizermos dentro da vontade do Senhor, vai fluir. Então, repetindo, assista gravada essa live para você entender a resposta. E vamos fazer uma oração final. E até a próxima live. Essa foi uma live, mais uma live surpresa, né? E que Deus lhe dê um fim de semana com a paz dele, com o reino dele na sua mente, com a palavra dele. Pai dos céus, em nome de Jesus, estamos em tua presença, Senhor. Deus vivo, eu entro no trono da graça, pelo sangue da nova e eterna aliança, pelo Espírito eterno, pelo nome de Jesus. Senhor, que o Senhor venha, Jesus, com teu Espírito, Jesus, trabalhar na mente dessa pessoa, renovando a mente dessa pessoa, quebrando os aguilhões da mente dessa pessoa. Que o Senhor Jesus venha com o teu Espírito Santo, quebrando todos os grilhões na mente dessa pessoa, nos pensamentos, no coração. Que o Senhor venha, Jesus, quebrar as portas de bronze na mente, nos pensamentos dessa pessoa. Que o Senhor Jesus venha quebrar os ferrolhos de bronze na mente, nos pensamentos, no coração dessa pessoa. Que o Senhor Jesus venha com teu Espírito Santo, Senhor, desfazendo todas as obras do diabo nos pensamentos, na mente dessa pessoa. Que o Senhor venha, Jesus, desfazendo todas as obras das trevas nos pensamentos, na mente dessa pessoa. Que o Senhor Jesus agora, eu entrego, Senhor, todas essas pessoas agora nas tuas mãos agora, Senhor. Abre o teu coração para Deus, abre os teus pensamentos, que a palavra de Deus diz, se abrires a porta é o coração, é a mente, é o pensamento. Deus entra e ceia contigo e tu com ele. Mas se você não abrir o entendimento, se você não amolecer o teu coração, não der crédito à pregação, Deus não entra, porque ele não arromba a porta. Ele só entra se você deixar. Ele não arromba a porta. Por isso a palavra de Deus diz, quando ouvides a minha voz, não endureçais o coração, não fique incrédulo, seja crente, acredite na palavra de Deus. Para Deus operar no nosso pensamento, é preciso que nós venhamos a quebrantar o nosso pensamento, o nosso coração. É preciso que nós dê crédito à palavra de Deus, como Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Para que Deus venha a operar, fazer a obra dele, realizar a obra dele na tua mente, nos teus pensamentos. É preciso que você dê crédito à palavra de Deus. É preciso que você obedeça a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a melhor semente. E se eu e você for uma boa terra, uma semente vai dar 30, vai dar 60, vai dar 100. Mas se nós for uma terra de pedras, uma terra à beira do caminho, uma terra de espinho, a melhor semente não tem como produzir, não tem como dar frutos. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então olha aí a chave que você precisa, a chave para abrir a porta. Nós somos a terra. E se a semente pode ser a melhor semente, a palavra de Deus é a melhor semente. Mas se você não ser uma boa terra, o que é a boa terra? É ter humildade. É ser humilde para dar crédito à palavra de Deus. Porque se nós não formos humildes para dar crédito à palavra de Deus, a semente pode ser a melhor, não vai germinar, não vai dar fruto. Então a resposta não está na qualidade da semente, a resposta está na terra.
Claro que a semente tem que ser de boa qualidade, mas a palavra de Deus, a semente da palavra de Deus é de boa qualidade. A semente da palavra de Deus é de excelência. A semente da palavra de Deus, ela é a melhor. E tanto a semente como aonde vai ser lançada a semente tem que ser uma boa terra. Como eu estou repetindo, porque se a nossa terra for de pedra, se a nossa terra for à beira do caminho, se a nossa terra for de espinho, a semente que é a palavra de Deus não vai produzir, não vai dar frutos. Mas se a nossa terra for uma boa terra de humildade, de mansidão, de simplicidade, de frutos do Espírito Santo, aí a semente vai produzir, vai dar frutos. Então que nessa noite o Espírito Santo venha revelar na tua mente, nos teus pensamentos, venha te dar luz, venha dar luz no teu entendimento, nos teus pensamentos, na tua mente. Que o Espírito de Deus nessa noite venha revelar a vontade dele na tua mente, o prazer do Senhor na tua mente. E a resposta está aí. A semente é a palavra de Deus e a boa terra somos nós. Estou repetindo, se nós formos a boa terra, uma vai dar 30, uma vai dar 60 e uma vai dar 100. Fica com Deus. A expectativa, a esperança está na expectativa daquilo que virá, né? Porque tudo de Deus é futuro. A vida eterna é futura. O alto é futuro. Deus está nas alturas. E os pensamentos dele, como está em Isaías, são mais altos do que os nossos. Fica com Deus. Até a próxima live. Abraços, beijos no teu coração. Beijos. E até a próxima live. Abraços.